noite, pessoal. Obrigado, queria agradecer ao Luiz Roque pelo convite, cumprimentar o Gilberto, finalmente se convidou pessoalmente, agradecer a todo mundo que veio assistir a gente aqui. Bom, eu vou fazer uma apresentação que ela é complementar à do Paulo, quer dizer, ele trouxe uma apresentação muito rica, aqui está de parabéns, cheia de detalhes sobre setorialmente, o comportamento da indústria e tal, né? Mas eu vou fazer uma apresentação que é um pouco para explicar esse quadro que o Paulo trouxe, né? Tá certo? Então, ele tem toda a razão quando ele trata a indústria e diz que a complexidade econômica que é fundamental, que a gente tem que ter produtos high-tech, e absolutamente é importantíssimo isso, né? Mas eu vou aqui fazer uma discussão que é mais da indústria no geral. Lógico que a manufatura, olhando assim desse ponto de vista que ele falou, é um saco de gato, tem desde carne, tá certo, processada, que ninguém tem nada contra, é lógico, até avião, até bomba, como a gente viu lá no caso do reator nuclear, lá no caso de Singapura, tá? Mas eu vou trazer esse dado geral da indústria e vou tentar explicar um pouco o que aconteceu, né? Pelo menos do nosso ponto de vista, que o Paulo vai concordar também, porque a gente tem a mesma matriz teórica, né, digamos assim, e para a gente tentar ver o que aconteceu com a indústria nesse período, tá? Fazendo um pouco de propaganda só do nosso Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentista, é o centro que eu coordeno junto com o professor Bresser lá na GV, o Paulo também é pesquisador lá, associado. A gente discute muito estratégias de desenvolvimento para países de renda média, políticas macroeconômicas que possam ajudar no processo de desenvolvimento de países de renda média, tá? E de certa forma a gente desenvolveu um corpo teórico, né? Eu, o Paulo, o professor Bresser, né? O professor Oreiro, desenvolveu um corpo teórico que ajuda a explicar como seria essa estratégia macroeconômica para chegar no desenvolvimento que logicamente leve à sofisticação produtiva, entendida a sofisticação produtiva como isso que o Paulo acabou de mostrar aqui para a gente, tá? Mas eu vou explicar então por que na verdade a gente não se sofisticou do ponto de vista produtivo, a gente regrediu do ponto de vista produtivo, infelizmente. É um pouco para explicar aquela parte aquela parte da curva que o Paulo mostrou, que de 2000 para 2010 o Brasil foi para trás ao invés dele subir, né? Essa é um pouco a discussão aqui. Primeiramente, né, só para a gente fazer uma introdução aqui, por que a indústria é relevante. Acho que todo mundo tem uma boa ideia disso, mas é bom a gente lembrar, primeiro, que ela tem um impacto grande sobre a produtividade, é diferente de outros setores, né, que você tem muitas vezes uma produtividade que a gente chama de retornos decrescentes, né, porque você usa um insumo que você não consegue multiplicar ele, então quanto mais você usa, no caso da agricultura, por exemplo, né, da mineração, mais você usa, cai a produtividade dele, você não multiplica, ele consegue reproduzir esse insumo. No caso da indústria é diferente, se reproduz o insumo, reproduz a máquina, reproduz a produção do equipamento, tal, etc. E a produtividade ele não é decrescente, muitas vezes pode ser crescente e deve ser crescente, né? E ela é crescente não só porque você consegue reproduzir o insumo, tá? Porque ela gera encadeamentos produtivos, tá certo? Para um setor demanda de vários outros, né? Quando você produz um bem industrial, ele demanda bem de vários outros. Não é exatamente o que o Paulo falou de... Qual o termo que você usou no último gráfico? Transbordamento tecnológico. Transbordamento tecnológico, né? Porque ele está falando que um setor, na verdade, ele usa a tecnologia do outro, também tem isso, né? Tá certo? Quando a gente fala aqui de inovação, mas é mais o fato de que um setor demanda muito do outro, né? A demanda interindustrial, por exemplo, é muito forte, e isso dos serviços também em relação à indústria é muito forte, então isso acaba ajudando a aumentar a produtividade e aumentar o crescimento econômico. A indústria, logicamente, gera economias de escala, quer dizer, você consegue produzir cada vez mais porque você consegue expandir o teu campo, o teu parque produtivo com facilidade não, mas é mais fácil do que, logicamente, no caso de outros setores, né, como eu falei, agricultura, mineração. Você consegue com isso produzir mais, né, às vezes com o mesmo equipamento, então isso gera uma economia de escala muito grande, e você consegue melhorar os processos produtivos, você inovando consegue desenvolver essas economias de escala. A indústria que gera muita inovação, porque a tecnologia está lá dentro do que
que você faz, né? E acumula capital também, que é mais investimento, né? Mais equipamentos, mais máquinas, isso que favorece você fazer mais investimento, e tudo isso ajuda a impactar a produção e a produtividade. Se aumenta a chave do processo de crescimento é aumentar a produtividade, esse é o grande segredo, né? Se você aumenta a produtividade, significa que o valor adicionado que você gera na economia é maior, e ao gerar maior valor adicionado, você abre espaço para tanto aumentar os salários como aumentar a massa de lucros na economia. E isso que importa do ponto de vista do processo de desenvolvimento econômico, né? Tudo isso aqui quer dizer, o que eu quis mostrar aqui são, de forma introdutória, fatores que podem explicar por que a indústria é relevante. Junto com a indústria, hoje, vem uma série de serviços, né? A gente não pode se restringir só à indústria, mas a gente tem que pensar que, junto com a indústria, tem uma série de serviços que vêm acoplados com essa indústria, né? E que acabam se desenvolvendo junto com elas, que são os serviços mais complexos que o Paulo estava falando, né? Por exemplo, quem é que vai demandar serviço de consultoria, serviço de advocacia, serviço de engenharia, serviço de arquitetura, né? Quem é que vai demandar mais desse serviço? Não é a pessoa física, né? São as empresas, e são as empresas que precisam disso, que precisam inovar em termos de gestão, de tecnologia e tal, e são essas que vão demandar mais serviços, o que a gente chama de serviços modernos ou comercializáveis também, né? São serviços que também a gente pode exportar, que também podem levar ao aumento da produtividade, eles estão juntos hoje com esse conjunto da indústria. Então, quando a gente pensa em indústria hoje, não pode pensar numa indústria só tradicional, antiga, máquinas ou mecânica, tá certo? Metalúrgica, tal, não. A gente tem que pensar nos fármacos, tem que pensar na biotecnologia, na química fina, nos aviões, né? Tá certo? Na tecnologia, vamos dizer, de transporte verde, transporte limpo, tudo isso, equipamentos para a saúde, isso é que vai vir junto com os serviços e que vai estimular a indústria para o futuro, né? Bom, agora, se a gente quer se industrializar, ou se, quer dizer não se a gente quer se industrializar, porque a gente já se industrializou e se desindustrializou, mas se a gente quer ter uma estratégia de industrialização, qualquer país quer ter uma estratégia de industrialização, um dos pontos importantes para a gente se industrializar é pensar em exportar sempre, exportar manufaturados, né? Por quê? Porque se você exporta manufaturados, né, o que acontece? Primeiro, né, você consegue tirar, por exemplo, no nosso caso aqui, se a gente consegue em algum momento exportar mais manufaturado, a gente consegue ajudar a retomada da indústria, certo? Segunda coisa, que é muito importante, ele não depende do comportamento da demanda interna, lógico que depende do comportamento da demanda externa, é óbvio, certo? Mas se a nossa crise é maior do que a do mercado internacional, e ela né, a gente pode tentar captar uma parte dessa demanda fora, roubar dos outros. Agora aparelhou, né? A crise lá e aqui já está... já está mais ou menos igual. Isso. Agora está mais ou menos parecido, tudo bem. São produtos de maior valor adicionado, sempre, quando você exporta manufaturado, né? É aquilo que o Paulo estava mostrando na tabela para vocês, né? Certo? Aquela tabela são a composição do comércio dos diversos países, né? A participação da exportação, aquele mapa da complexidade. Então, se você exporta bens mais complexos, ele já explicou aqui para vocês qual é a vantagem. Eu não preciso nem reforçar, porque ele explicou muito bem aqui brilhantemente qual que é, vamos dizer, a questão, né? Gera externalidades. Por quê? Porque se você exporta, você necessariamente tem que ser competitivo. Não tem como você querer exportar. Se você quiser exportar minério e não ser muito eficiente, você ainda consegue porque você tem abundância de minério, certo? Agora, se você quiser exportar química fina, se você quiser exportar produto farmacêutico, você vai ter que ser eficiente para conseguir fazer isso, certo? Se você está exportando, é porque você é bom de serviço. Então, não tem como, certo? Você vai ser mais eficiente. Se você vai ser mais eficiente, essa eficiência também transborda para o mercado interno. Você consegue fazer com que as empresas internamente também, você internamente vai usar o mesmo padrão que você usa lá fora, se espera de produção, e as outras empresas vão ter que correr atrás para também serem eficientes, né? Os modelos de gestão mais modernos, digamos, eles acabam se espelhando por esse trend da economia, né? Você tem uma outra questão importante quando você exporta, que você contribui para o relaxamento das restrições de balanço de pagamentos. O que significa isso? Né? Que economês que é esse? Que raio de economês é esse? Quando um país cresce, ele vai importar mais. Por que ele vai importar mais? Porque ele não produz tudo que ele precisa consumir.
por princípio, não tem como ele produzir tudo que ele vai consumir, certo? Então ele precisa importar mais. Se ele precisa importar mais, das duas uma, ou ele vai financiar essa exportação com receita própria, e a receita própria é via exportação, porque a nossa moeda, a gente vai conseguir pagar a importação com a nossa moeda, então a gente precisa ter receita na mesma moeda que a gente vai pagar a importação, então a gente precisa exportar, ou então a gente vai se endividar para financiar a importação. Se a gente se endividar, a gente sabe que em algum momento nós vamos ter um problema, vamos ter restrição, vamos ter que fazer um ajuste para pagar essa dívida. E o ajuste para pagar essa dívida normalmente é menos crescimento. Por que o ajuste é menos crescimento? Porque você estava importando muito, justamente por quê? Porque você estava crescendo. Então você vai ter que deixar de crescer para importar menos. Se você exporta, aí é outra coisa, certo? Que você vai exportar e com a receita de exportação você vai pagar as importações que são necessárias também para o seu crescimento. Os últimos estudos que a gente tem feito lá no centro estão mostrando que o aumento das exportações de manufaturados vem muito acompanhado do aumento das importações de manufaturados. Tá? Porque você vai importar insumos, você vai ser para você conseguir produzir uma série de bens que hoje você tem cadeias globais de valor, você não consegue mais produzir tudo no seu país, você vai acabar importando mais produtos manufaturados também. Né? E aí, dado todas essas características, né, quer dizer, a externalidade, a possibilidade de você importar mais, o produto que é com maior valor adicionado, né, a tecnologia que você tem que utilizar para produzir melhor, tudo isso gera um círculo virtuoso de crescimento que proporciona aos países de desenvolvimento realizarem o que a gente chama de catching up, que é aquilo, o alcançamento do nível de renda dos mais ricos, certo? Você conseguir fazer com que sua renda per capita chegue mais perto das dos mais ricos, né? Um outro dado que eu trouxe o gráfico aqui, mas que é vergonhoso, muito parecido com esse do Paulo, né? Que mostra esse processo de catching up, é um gráfico que mostra o seguinte: em 1960, a nossa renda per capita correspondia a 20% da renda per capita americana. Tá? Por que isso é o catching up? Você quer justamente chegar no padrão de renda de um país mais rico. Um parâmetro relevante é a gente comparar com os Estados Unidos, como um padrão podia ser outro país, por enquanto é os Estados Unidos. Um dia a gente vai comparar com a China, com certeza. Hoje a gente compara com os Estados Unidos. Tá? A gente tinha 20% da renda per capita americana. A Coreia tinha 6% da renda per capita americana. O pico que a gente atingiu nessa comparação foi em 1980. A gente chegou em 30% da renda per capita americana. E a Coreia ainda estava atrás da gente nessa comparação. De 80 para frente, em função da crise da dívida externa e a série de bobagem política e econômica que a gente fez depois, a gente começou a cair. Né? A Coreia passou a gente nessa comparação em 1990 e disparou. Hoje eles têm 50% da renda per capita americana. Para quem tinha 6 e chega em 50, não pensa que é fácil. Tá? Num período de tempo de 50 anos, é muita coisa. Quanto que é hoje a nossa renda per capita comparada com a americana? Os mesmos 20% que era em 1960. Então realmente é uma vergonha a gente ver isso, né? E olhar esse cenário e falar, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Né? E aí tem muita gente que vai dizer, mas a questão é educação. Veja bem, é óbvio que a educação é importante. Né? Ninguém vai para frente se não educar a sua nação. Mas a educação é uma condição necessária, mas não suficiente. Porque se você não tiver a sofisticação produtiva, não tiver investimento nesses setores que são os mais sofisticados, você não vai gerar os empregos mais sofisticados. Tá? Então não vai ter renda, não vai ter demanda por produtos mais sofisticados e assim por diante. Tá? Deixa eu só abrir uma água. A gente começou a exportar manufaturados, né, ter uma estratégia de exportação de manufaturados na época do regime militar. Né? Se a gente teve um chamado milagre econômico naquele período, final, segunda metade dos anos 60, começo dos anos 70, né, cresceu tanto, para mim não é por outro motivo, senão pelo fato de que a gente começou a exportar muitos manufaturados. A gente, na nossa pauta de exportação de manufaturados, exportação, em 1964, 6% eram manufaturados. Nos anos 80 já eram 40 e poucos por cento. Nos anos 90 chegou a 63%.
Hoje nós estamos em 35, 36, depende do ano, tal, se aumenta mais o preço dos primários, tal, etc. A gente está em torno de 36%. Quer dizer, a gente perdeu participação nesse quesito da exportação de manufaturados. Então esse é realmente um fato que ajuda fortemente a gente a perder complexidade econômica e regredir, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, né, aqui eu vou mostrar uma série de gráficos agora que vai ajudar a gente na discussão. Aqui eu tenho dois gráficos, acho que a letra está pequena, não dá para vocês verem. O azul é a balança comercial de produtos primários e esse pontilhado aqui é a balança comercial de produtos manufaturados. O primeiro ano lá é 2000, o último ano é 2018, aquele valor mais baixo é 100 mil, aquele ponto lá que eles estão meio parecidos lá em 2000 é zero, quer dizer, os dois, tanto a balança comercial de manufaturados como a primária está mais ou menos equilibrada ali no começo da década, e depois, a partir de 2005, as duas começam a descolar, certo? Né? A gente começa a ver um déficit crescente aqui na balança de manufaturados, reverte um pouco aqui, o país começa a crescer menos, justamente por 2014, e a de primários começa a aumentar, aqui está o boom das commodities, cai um pouco, depois reverte. Mas é uma diferença, uma boca de jacaré. É 100 bi, né? 100 bilhões de dólares. Ah, é verdade. Não, 100, são em milhões, porque aqui está 100 mil, né? Mas são 100 mil milhões, mas são 100 bilhões de dólares, exatamente. Tá? Aqui são, desculpa, 100 bilhões de dólares, lá menos 100 mais 100, exatamente, o valor está 100. Tá? Quando a gente olha, né, para o comportamento do saldo comercial de manufaturados comparado com a participação percentual da indústria no valor adicionado, lógico que eu estou forçando um pouco a barra aqui, né? É um gráfico, é uma correlação, então é um exercício econométrico por trás, quer dizer, vocês aqui como advogados não vão encher a gente por causa disso, mas se a gente tivesse um meio de advogado de economia, já está todo mundo reclamando, isso é uma correlação histórica, não tem se nada a fosse ver. no Twitter, então, pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, se fosse no Twitter, então aí a briga ser feia, sabe? Como você usa dois eixos, começa assim, né? Então, exato. Bom, enfim. Mas o que você nota aqui é que tem duas curvas que têm um comportamento parecido, óbvio que não é só por causa disso, mas você vê claramente a curva azul é a participação da manufatura no valor adicionado, né? Vai, aqui, ali no gráfico está entre 10 e 16, né? Também de 2000 até 2018. A curva laranja é a balança comercial de manufaturados, que está aqui nesse eixo também 80 bilhões, 20 bilhões positivo. Você vê que as duas caminharam até aqui relativamente juntas. Tá? Quando está mais ou menos estável, está subindo um pouco a balança comercial, a participação da manufatura está estável ali, segurando a onda. Ela começa a cair quando despenca o déficit, despenca a venda de manufaturados, aumenta muito a importação, significa que você está, ao invés de produzir internamente, está importando e você não está exportando. O problema não é importar, certo? O problema é não exportar junto com a importação. Você nunca vai ser um país, vamos pensar, vamos ser um país fechado. Eu tenho um pavor de alguém quando fala assim, não, o negócio é só o mercado interno, não vamos nos preocupar com exportações. Não é isso. Você vai importar sempre, só que você precisa exportar. Você precisa importar para exportar, inclusive. Se você só faz uma parte da perna, esquece. Sua estrutura produtiva, né, se acaba. Aqui, mesmo com uma pequena melhoria, quer dizer, você ainda tem um déficit muito grande aqui de manufaturados, né, a indústria continua caindo. E aí eu vou explicar daqui a pouco para vocês por que isso aqui não foi mais suficiente para reverter a indústria. Mesmo que, apesar que você tem um déficit aqui que continua crescendo, quer dizer, lógico que você reverter isso aqui, mas esse miolo aqui, essa diferença aqui já mostra uma deterioração grande da indústria nesse período, que acontece em boa parte por causa disso. Tá?